Quero compartilhar quantos estão preparados para receber a palavra de Deus nessa manhã. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Quero compartilhar uma palavra com você. Isaías 45, versículo 3. Isaías 45, 3, nós vamos juntos. Diz assim o texto: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Nessa manhã eu quero, desse texto, tirar um tema: Deus te chama pelo nome. Vamos repetir? Deus te chama pelo nome. Você pode falar isso para alguém? Deus te conhece pelo nome. Você já sentiu o valor de ser chamado pelo próprio nome? Você já reparou que, dependendo de quem te chama pelo nome, isso tem um peso diferente? E, dependendo de quem te chama pelo nome, às vezes você sente até há uma honra naquilo. Aquela determinada pessoa específica te conhece pelo nome. Partindo desse ponto de vista, como é precioso saber que ninguém mais, ninguém menos do que Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que está assentado na sala do governo do universo, aquele que se assenta no trono, ele não só te conhece pelo nome, como ele também te chama pelo nome. É interessante porque durante toda a Bíblia Sagrada, nos mostram Deus chamando as pessoas pelo nome, deixando bem claro que ainda que aquelas pessoas não tivessem uma conexão com Deus, ou estivessem em alguns momentos afastadas de Deus, talvez achando que Deus houvesse esquecido delas, Deus as chama pelo nome. Isso aparece na Bíblia em muitas ocasiões. Agora, é interessante dizer que na Bíblia aparece 7 vezes, interessante ser o número 7, o número da perfeição, o número de Deus, 7 vezes em que Deus chama 7 pessoas diferentes, 2 vezes pelo nome, repetindo 2 vezes o nome daquela pessoa. E isso não está ali por acaso, existe um padrão naquilo e existe algo muito precioso, um tesouro escondido nesse porquê que Jesus, que o Senhor chama as pessoas na Bíblia 7 vezes, 2 vezes. É como se Deus falasse, como se Deus me chamasse Tarciano, mas em um determinado momento Deus repetisse 2 vezes Tarciano, Tarciano. E o que a gente descobre é que todas as vezes que Deus chama alguém pelo nome 2 vezes seguida, algo vai ser revelado na sequência. Algo muito precioso, algo tremendo. Eu quero partir do ponto de vista e do entendimento de que Deus trouxe você aqui nessa manhã para chamar você 2 vezes pelo nome, não apenas uma. Deus tem algo muito precioso e é interessante que o texto que eu li diz que Deus tem um interesse em dar tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que vocês saibam que eu, o Senhor, o Deus de Israel, chamo vocês pelo nome. O interesse de Deus em derramar sobre nós tesouros escondidos, riquezas encobertas. Escondidos e encobertos de quem? De nós mesmos. Coisas que a gente nem acredita que pode viver. Coisas que a gente não acredita que pode alcançar. Riquezas que talvez a gente, e já eu falo sobre que tipo de riqueza mas coisas riquezas que talvez nunca nem nos passou pela cabeça que pudéssemos ter ou alcançar. Deus tem algo para nos entregar. E Ele faz isso nos chamando pelo nome. Por isso, nessa manhã, eu quero destacar aqui essas 7 passagens bíblicas. De forma bem rápida, me contendo ao máximo, porque eu sei que daria para cada passagem dessa a gente fazer pelo menos uma pregação, então seriam 7 domingos. Mas eu quero entregar algo nessa manhã compacto, mas profundo para o seu coração, e que você entenda que Deus sim está te chamando, Deus te conhece pelo nome, Deus está te chamando pelo nome, não apenas uma vez, 2 vezes,
e Deus tem algo para revelar ao seu coração. Quem está comigo, diga amém. E o primeiro texto que eu quero destacar, e eu vou na sequência, à medida que os textos vão aparecendo na Bíblia, para ficar bem fácil da gente compreender, é o que está em Gênesis 22, versículo 9 ao 14. Esse texto diz assim: e chegaram a um lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. A primeira coisa, o primeiro pensamento que eu quero destacar aqui é que quando Deus chama uma pessoa duas vezes pelo nome, Ele está fazendo um chamado a descansar na graça. Um chamado a descansar na graça. O pai da fé, Abraão, estava vivendo o dia mais difícil da sua vida, o dia mais tenebroso, mais escuro que ele já tinha vivido em toda a sua vida. Deus, num teste de fé, lhe pede como sacrifício Isaque, o filho da promessa, o seu único filho. Ele faz um caminho de 3 dias, sobe no topo do Monte Moriá, e lá em cima daquele monte ele tem agora lenha, ele tem o fogo, ele tem o altar preparado, e agora ele amarra seu próprio filho, que num ato de submissão, entendendo que se o pai estava fazendo aquilo é porque Deus estava no controle, se submete ao pai que o amarra, lhe coloca sobre o altar para sacrificá-lo, e quando ele vai então cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele, numa demonstração de que Deus estava acima do próprio amor que ele tinha naquele filho, e como diz o escritor aos Hebreus, na esperança de que Deus pudesse ressuscitá-lo. E a ressurreição aqui não seria uma ressurreição comum, porque o sacrifício com o cutelo era dividir aquilo que seria o sacrifício em pedaços. Então ele cria, a fé de Abraão era tão grande que ele cria que Deus poderia unir tudo de novo e trazer o filho à vida. Essa era a fé que Deus tinha, que Abraão tinha em Deus. E quando ele se movimenta, quando ele se prepara para sacrificar, então Deus brada do céu: Abraão, Abraão. 2 vezes o nome dele é mencionada, e eu vejo aqui que Abraão estava vivendo o seu dia mais difícil, no limite da sua vida, naquilo que eu chamo do dia mau. E Deus brada e diz: Abraão, Abraão. E Deus faz um chamado a Abraão a descansar na sua graça. É como se Deus estivesse deixando bem claro para ele: eu já provi o que você não é capaz de oferecer no altar. Então Deus derrama a graça sobre Abraão. E como que a gente personifica essa graça? Porque depois do Abraão olha e vê um carneiro atado pelas pontas atrás dele, e ele pega aquele carneiro e põe no lugar do filho dele, e aquele carneiro então é sacrificado. E Abraão se regozijou tanto, porque agora alguém estava sendo sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Isso ali é a personificação da graça no Velho Testamento. Mais tarde, no Novo Testamento, no Evangelho de João, Jesus falando com os fariseus da época, e Jesus solta uma frase tremenda, ele diz: Abraão viu o meu dia e se regozijou. E eles não entenderam. Como assim Abraão viu o seu dia, se você não tem nem 50 anos? Como que Abraão te conheceu? É que eles não entendiam que o cordeiro daquele dia, em cima do Monte Moriá, era um exemplo, era algo lindo e perfeito, tipificando o sacrifício de Jesus no lugar do seu filho Isaque. Deus estava derramando a graça sobre Abraão.
E a primeira lição que eu tiro aqui é que quando Deus nos chama duas vezes pelo nome, Abraão, Abraão, Deus está nos chamando a descansar na sua graça. Sabe, talvez nessa manhã você esteja no seu limite. Talvez você esteja ao ponto de se revoltar contra Deus. De dizer, não é possível, Deus não me vê, eu cheguei no ponto final. Mas nessa manhã, pelo Espírito de Deus, eu te digo algo. Deus está aqui nesse lugar, te chamando duas vezes pelo nome. Há uma porção de graça a ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quantos recebem esta palavra? Quando Paulo estava vivendo o seu dia mal, e talvez no seu limite, um limite onde ele não aguentava mais, não só apenas aquilo que ele estava vivendo, que ele estava chamando, aquilo que ele estava vivendo de mensageiro de Satanás, que já o havia esbofeteado 3 vezes. 3 vezes ele já tinha pedido para Deus para tirar aquilo, e parece que o Senhor não fazia nada. Ainda que para Paulo parecesse isso, eu preciso lhe dizer que havia uma porção de graça derramada sobre a vida de Paulo para que ele suportasse aquilo. E então Jesus vai dizer a Paulo em 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E então Paulo vai dizer de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã. Descanse na graça de Deus. Levante a sua mão, o Senhor diz para ti, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa manhã? A graça nos fortalece. Isaías 40, versículo 29 diz, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Abraão. Segundo texto que eu quero destacar, e eu vou caminhar para eu não me estender, está em Gênesis 46, 1-4. Olha o texto. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Segunda vez que Deus chama um homem 2 vezes pelo nome, eu quero chamar isso de um chamado à restituição. Um chamado à restituição. Eu quero que você mergulhe nessa história que já é conhecida, mas deixa eu recapitular rapidamente. Jacó amava seu filho José, e agora os irmãos se reúnem para matá-lo e por fim decidem vendê-lo para o Egito. Eles trazem a túnica de José, eles matam o animal, sujam a túnica de sangue, e eles trazem somente essa túnica manchada de sangue para o seu pai Jacó. E Jacó chora profundamente, não só a morte do seu filho, mas o desaparecimento do corpo. Imagine o que é isso, imaginar que seu filho não só morreu, mas que o corpo foi devorado pelos animais. Imagine o nível de dor e de sofrimento, onde um pai não pôde se despedir nem do próprio filho. Esse homem viveu mergulhado num luto profundo de pelo menos 22 anos. Não são 22 dias, nem 22 meses. São 22 anos. Mas agora, ele descobre, fica sabendo, que o seu filho não só estava vivo, como o seu filho agora era governador do Egito. E num tempo de fome, ele está caminhando ao Egito para ter esse encontro com o seu próprio filho. E Deus, aqui nesse texto, então, vai encontrá-lo. E ele está indo para o Egito cheio de temores. Agora ele era um homem
muito idoso. Então Deus lhe aparece, um homem já sem esperança, mas Deus lhe aparece e diz: Jacó, Jacó. 2 vezes chama Jacó pelo nome. E Deus lhe traz nesse texto um tempo de restituição. Primeiro, lhe restitui o filho, José. Segundo, lhe restitui a promessa: eu farei de você uma grande nação. Deus chama Jacó 2 vezes e, ao chamá-lo, está chamando para esse tempo de restituição. E como eu gosto disso, porque Deus é um tempo de restituição. Deus é capaz de restituir coisas, promessas que foram dissipadas do nosso coração. Nunca saiu do controle dele, mas existem coisas na nossa vida que parece que Deus esqueceu. Mas Deus não esquece. Sabe, quem sabe você já aceitou que determinadas coisas nunca vão acontecer. Mas nessa manhã, o Senhor diz: Jacó, Jacó. Um tempo de restituição. E sabe o que eu acho mais lindo aqui nesse texto? Não sei se você prestou atenção nisso, mas deixa eu voltar no versículo 3 e 4 de Gênesis 46. Diz assim: e disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então ele está restituindo aquilo que havia dissipado no coração de Jacó, a promessa de uma grande nação através de Jacó. Eu descerei contigo ao Egito, Deus está dizendo, eu estava contigo aqui mesmo diante da tua dor, e agora tu estás se movendo, eu vou contigo, porque Deus nunca nos abandona. Continua o texto. E certamente te farei tornar a subir, falando dos ossos de Jacó. Agora escute. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Sabe o que Deus está dizendo? No dia da tua morte, José vai fechar os teus olhos. Sabe o que Deus está dizendo? O seu filho, que você considerava como morto, será a última imagem que você vai ver vivo em vida. Olha o que Deus estava restituindo. José estará contigo. Aquele que você considerava morto é o que estará lá no dia que você for fechar os olhos. José vai ser a última pessoa que você vai ver em vida. Porque Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de restituição. Quantos creem nisso? Ainda que você tenha vivido perdas enormes, não perca a sua esperança. Deus está aqui nessa manhã dizendo Jacó, Jacó, chamando você pelo nome. Lamentações 3:25 diz: o Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Há um tempo de restituição. E eu vou mais longe, libero uma palavra nessa noite para o seu coração. 2026 será um tempo de restituição para a sua vida, para a sua casa. E eu falo em todas as áreas, no seu chamado, nas promessas que ele fez para você e para a sua vida. Quantos recebem isso? Diga amém. Jacó, Jacó. Terceiro texto que eu quero destacar, e a terceira lição, está em Êxodo 3, versículo 2. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. A terceira vez que Deus chama na Bíblia uma pessoa pelo nome 2 vezes, ele está fazendo um chamado à santidade de Deus. Moisés era um homem cheio de boas intenções, havia tentado servir a Deus, mas se frustrou. É bom dizer que você ter boas intenções
não é o suficiente. Moisés tinha boas intenções, ele com 40 anos tinha a boa intenção, vivendo no Egito, como filho da filha de Faraó, a boa intenção de libertar o povo de Deus. Mas ele se precipitou, colocou os pés pelas mãos, quis dar uma mãozinha para Deus. Então, ao ver um egípcio batendo num hebreu, ele vai sobre aquele egípcio e o mata. O enterra na areia, o vento vem, o corpo aparece e agora Moisés está sendo procurado. Então ele foge para muito longe, para o meio do deserto. Lá ele conhece uma mulher, se casa, constitui uma família e passa 40 anos. Agora ele estava com 80 anos. E eu acredito que a essa altura ele não acreditava que a vida tivesse algo mais para ele. Mas Deus vai atrás dele naquele deserto. Um homem frustrado no deserto. Ouve uma voz chamando o seu nome 2 vezes. Deus tinha um plano, preste bem atenção, em nome de Jesus. Deus tinha um plano muito grande com Moisés. Muito grande. Moisés sabia disso, mas não acreditava mais. Assim como com algumas pessoas nessa manhã, Deus tem um plano tão grande com você. Você sabe, mas parece que não acredita mais. Pois bem, Deus vai até ele. E para que esse plano, preste bem atenção nisso, para que esse plano de fato acontecesse, de fato pudesse acontecer, Deus precisava fazer algo com Moisés antes disso. Moisés, você não pode se curvar diante da minha santidade, enquanto você já se curvou tantas vezes diante dos ídolos do Egito. Então Deus vai dizer para ele, tira a sandália dos pés. Antes de você cumprir o meu propósito, eu faço um chamado à santidade. Tira as sandálias dos teus pés. Escute bem o que eu vou te dizer. E talvez isso responda muita coisa a respeito da sua vida. Não tem como você se levantar com autoridade sem antes se curvar à santidade de Deus. Porque é da santidade de Deus que vem a autoridade. Sabe, a gente vive um tempo muito difícil na igreja de Cristo, onde muitas pessoas brincam com Deus. Escândalos de todos os tipos. Antigamente, o que era escândalo no mundo, agora é extremamente comum na igreja. Parece que há uma mistura. A igreja tem sido, então, por conta disso, atacada de todas as formas. E há uma generalização da igreja. Se alguém peca e entrou um escândalo, então todo mundo é igual. Como isso é perigoso. A internet trabalha o tempo todo para roubar a sua fé. Porque o tempo todo você vê vídeos de pessoas que se dizem crentes, que se dizem comprometidos com Deus. Cada um fala uma coisa e você já não sabe nem mais no que acreditar. Então aquilo que é para ser bom enfraquece as tuas convicções. Mas deixa eu me levantar aqui como uma voz comum para dizer que Deus nos chama a viver diante dele em santidade. Deus nos chama para vivermos um grande plano que ele tem para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas há uma necessidade. Tire as sandálias dos teus pés. Seja santo. Sem a santidade, como diz o escritor aos Hebreus, ninguém verá a Deus. Deus continua sendo santo e estamos diante de um Deus santo. Olha o que Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Aonde, gente? Na igreja? Em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor nos chama 2 vezes pelo nome. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar diante de mim é um lugar de
santidade. Sabe, a nossa vida de propósito é começar a entender que o Senhor é santo e exige o mesmo de nós: santidade, separação. O texto de Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Você quer subir nos mais altos lugares diante de Deus? Seja santo. Quero terminar esse ponto com o Salmo 24:3, com a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar? Santo. Aquele que é limpo de mãos, fala de obras. Aquele que é puro de coração, fala de caráter. Que não entrega a sua alma à vaidade, ao pecado e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Moisés, Moisés, você tem coisas extraordinárias para viver, mas tira as sandálias do teu pé, porque o lugar onde você está é santo. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Quero destacar a quarta vez que alguém é chamado duas vezes pelo nome, 1 Samuel 3, 8 e 10. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli, o sacerdote, compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama, então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois, o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Samuel era um jovem aprendiz. Não tem aí os aprendizes, né, no comércio, no trabalho, nas empresas? Samuel era um jovem aprendiz de sacerdote. E estava se preparando para isso, estudando para isso. Samuel era um milagre de Deus. Filho de uma mulher chamada Ana, completamente estéril, que conecta o seu filho a Deus, dizendo: se tu me deres, eu te devolverei. E de fato, Deus a visita e a cura, e ela tem então Samuel, seu filho. E no tempo do desmame, ela levou Samuel até o templo e o entregou aos sacerdotes para que ele fosse criado ali. Ela estava devolvendo ele ao Senhor. Mas ela projetava, todos os anos ela visitava Samuel e levava comida para Samuel e levava roupa para Samuel. Eu imagino Samuel criança com uma roupinha de sacerdote, pequenininho, que a mãe fazia, projetando o futuro do seu filho. Deus tinha um plano de levantar esse menino. E que plano, hein? Ninguém na Bíblia foi sacerdote, profeta e juiz. Tudo ao mesmo tempo. O poder legislativo, executivo e judiciário, numa única pessoa, estava sob Samuel. Deus levantou esse menino, e esse menino, agora homem, né? Mais tarde homem, se torna então o sacerdote, o profeta e o juiz da nação. Que coisa tremenda! Mas antes, ainda criança, jovenzinho, talvez adolescente, Deus vai falar com ele. Antes dele ser alcançado ou alçado, a mais alta autoridade da nação, Deus tinha que lhe ensinar uma lição muito preciosa: a reconhecer a voz de Deus. Quando é Deus que está falando. Quantos de nós não reconhecemos a voz de Deus? A gente vai e a gente mistura aquilo que é a nossa vontade, o nosso ímpeto, a gente diz: é Deus que está falando, é Deus que está mandando, é Deus que está dizendo. Quando não é Deus, coisíssima nenhuma. Apesar de Samuel já ter estudado sobre o Senhor, ele deveria ter um conhecimento íntimo de quem é Deus. Fala a verdade para mim, quando você está dentro da sua casa e alguém te chama, eu não sei se você mora com muitas pessoas, mas se for com mais de uma, quando alguém te chama, você precisa ver a pessoa para saber quem é que está te chamando?
Não, porque você conhece a voz. Você reconhece a voz. Então Samuel precisava reconhecer a voz de Deus. Samuel estava confundindo a voz de Deus com a voz do sacerdote. Escute, eu sou pastor aqui dessa casa, dessa igreja, pela misericórdia de Deus, mas a voz de Deus é exclusiva, é maravilhosa, é tremenda. E então agora a intimidade passa a reconhecer a voz. E depois de reconhecê-la, obedecê-la. Obedecê-la. Samuel, Samuel. Sabe, deixa eu falar isso para alguém. Deus está te chamando para reconhecer a voz dele e não apenas isso, obedecer a voz dele. Muitos de vocês, assim como Samuel, já estudou muito sobre Deus, já recebeu muita instrução sobre Deus, já ouviu muito falar sobre Deus, mas Deus quer ir além. Deus quer que você não o conheça apenas de ouvir falar. Deus quer que você reconheça a voz dele. Sabe, é chegado um tempo de nós discernirmos a voz de Deus. Deus te chama 2 vezes pelo nome para você reconhecer a sua voz. Quem está entendendo isso, diga amém. Olha a importância de reconhecer a voz de Deus. João capítulo 10, versículo 3. Diz assim o texto, coloca ali para mim, por favor. João 10, versículo de número 3. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai aonde? Na frente. E elas o seguem por quê? Porque conhecem a sua voz. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Muito pelo contrário, elas fugirão, porque não conhecem a voz de estranho. Queridos, que cilada! Se você não reconhece a voz de Deus, então facilmente você vai ser enganado pela voz do inimigo, que vai te dizer, me siga. É interessante falar nesse texto que ele vai à frente delas. Quem não reconhece a voz de Deus vai fazendo as coisas e vai pedindo para Jesus vir atrás, confirmando. Mas não, meu irmão, Jesus vai na frente. E a gente pisa onde ele pisa, a gente vai onde ele vai, porque a gente conhece a voz do bom pastor. Por isso a importância. Deixa eu dizer para alguém, Samuel, Samuel, está na hora de você abafar as vozes do mundo, abafar as vozes do teu próprio sentimento, se aquietar e ouvir Deus falar e você reconhecer. Quantos estão entendendo esta palavra? Diga amém. Então eu quero falar do 5º texto. E eu estou aqui me controlando, porque cada um desses dá vontade de pregar muito. Mas eu estou me controlando essa manhã para você entender onde eu quero chegar. E o 5º texto é Lucas 10, 40 ao 42. Jesus diz, Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Marta estava ansiosa. E a ansiedade de Marta fazia com que Marta acreditasse que Jesus gostava daquela ansiedade, aquela agitação, quando na verdade era exatamente ao contrário. O agito no trabalho agrada o patrão. O patrão gosta de funcionário agitado. Mas o Senhor não é patrão. O Senhor é um bom pai. Um bom pai.
Agora a ansiedade de Marta não cabe mais nela. E ela vai transbordar como se fosse um vulcão de ansiedade. Senhor, será que só eu enxergo o que está acontecendo aqui? Eu estou descabelada, correndo de um lado para o outro. Ó, tem panela no fogão, está ouvindo esse barulho? É a panela de pressão. Tem uma porção de coisas acontecendo. Eu estou fazendo a comida. Eu estou limpando os banheiros, porque quando tu chega com esse monte de gente junto. Isso aqui está uma loucura. Senhor! E essa mulher está aí, de boa na lagoa. Senhor, será que tu não vê? É interessante, porque ela podia atacar Maria diretamente, mas ela, na verdade, estava atacando Jesus. Será que tu não vê? Será que tu não te dá conta? O que tem de ansioso falando desse jeito com Jesus? Você conhece alguém, não? Que é assim? De repente, alguém que você viu no espelho hoje de manhã? Que diz, Senhor, tu não está vendo? Será que tu não percebe? Sabe, quem sabe você está aqui nessa manhã, precisa ouvir a voz de Deus te dizendo, Marta, Marta, sua ansiedade está te consumindo. E a ansiedade nos lança na precipitação. Então ficamos precipitados no agir e no falar. Tem um texto, não está ali, mas tem um texto em Provérbios 14, 29, que diz que a pessoa paciente dá prova de grande entendimento, mas a pessoa precipitada revela a sua loucura. Olha o que é isso, gente. Isso é muito sério. Deus ama, sim, os servos, mas os servos também são seus filhos. Filhos amados, que podem desfrutar da comunhão. Por isso, esse texto é um chamado à quietude da comunhão. Vou ler bem devagar para você sentir a paz. Esse texto é um chamado à quietude da comunhão. Respira fundo. Solta. A quietude da comunhão. Maria escolheu a melhor parte. Todo serviço, preste bem atenção, todo serviço que é fruto de paz, gera paz. Todo serviço que é fruto de ansiedade, gera frustração. Quem está entendendo isso, diga amém. Quantos querem ter paz aqui, diga amém. Então receba esses dois textos. Isaías 26:3 diz assim, Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías 30, versículo 5, o Senhor, o Santo de Israel, diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos. Diga para alguém, você precisa se acalmar. Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Você pode aplaudir o Senhor? A quietude da presença. Eu estou quase terminando, mas existe ainda um sexto texto. Na Bíblia Sagrada, onde Deus chama alguém duas vezes pelo nome, Lucas 22, 31, 34, começa o texto dizendo, Simão, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Simão respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Então respondeu Jesus, eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Esse texto é um chamado a vigiar na guerra. Fala para alguém que está perto de você, Simão, Simão.
Jesus estava chamando a atenção de Pedro, Simão Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo: ah, Pedro, o diabo não descansa. Ele quer destruir você. Você nem está sabendo, mas ele já me pediu para peneirar você. Eu que não deixei. Eu vou orar por você, Pedro, para que você não desfaleça. E Pedro não está nem sabendo dessas conversas. Pedro não está nem sabendo que o diabo quer a cabeça dele. E então, ele se achava mais firme que os outros. Ele tinha a sua autossuficiência. Ele tinha a sua arrogância espiritual, a sua soberba. Se achava mais firme que os outros, confiava na sua própria carne. Então Jesus diz para ele: Simão, Simão. É como se Jesus dissesse: não dá para você viver a vida cristã como se você estivesse numa colônia de férias. O inimigo está à espreita e ele quer te destruir. O diabo, nosso adversário, como escreveu Pedro, anda bramando, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então Deus nos dá sinais. Simão, Simão. Ele nos adverte, ele nos chama 2 vezes pelo nome. Mas como Pedro, tem muita gente que confia em si mesmo, na sua capacidade. A Bíblia diz para a gente, por exemplo, resistir ao diabo, mas Paulo escreve falando da prostituição, da imoralidade. Ele não manda a gente resistir à imoralidade, ele manda a gente fugir da imoralidade. Mas tem gente que acha que pode resistir à imoralidade. Acha que dá para ir dando concessões e o diabo querendo te peneirar. Por isso, Simão, Simão, é um chamado a vigiar, porque você está na guerra. Pedro, então, cheio da sua confiança humana, se arrepende amargamente, negou o Senhor, chorou amargamente, negou o Senhor 3 vezes, correu para fora do pátio para chorar e erguer a sua voz e chorar amargamente. O que aconteceu com toda aquela autossuficiência? Jesus havia o alertado: Pedro, Pedro, você está achando que você está voando, quando na verdade você já aterrissou faz tempo. Pedro esqueceu que era somente um homem. Deixa eu dizer para alguém aqui: não se esqueça que você é apenas um ser humano. Dependa de Deus. E essa palavra não é só para você, essa palavra é para mim também, porque estar no púlpito não me faz ter uma dose de porção extra de proteção. A mesma graça que é derramada sobre você é derramada sobre mim. O mesmo Deus que te ama é o mesmo Deus que me ama. O mesmo Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo. A vigilância é para todos. Para todos. Sabe, há uma palavra muito séria que Deus vai falar para uma nação. Eu quero que você redobre sua atenção, porque Deus está chamando a sua atenção. Deus vai falar então com uma cidade chamada Nínive, Naum, capítulo 2, versículo 1. Então Deus diz assim: o destruidor avança contra você. Nínive, olha agora os conselhos. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Deus está dizendo: o inimigo está chegando aí, se prepare. Mas sabe o que Nínive faz? Nada. Ela confia na sua própria história. Ela confia no seu próprio nome. E eu pergunto para vocês, me respondam: onde está Nínive? Sumiu do mapa. Não existe mais Nínive. Nínive, depois da profecia de Naum, é destruída. A Nínive, que Deus amou tanto que mandou Jonas pregar lá. Quem lembra do livro de Jonas? A cidade se arrependeu, mas 100 anos depois, essa cidade já estava se achando autossuficiente, não precisava mais de Deus. Então Deus alerta mais uma vez, mas eles não ouvem. E dessa vez, o destruidor chegou. E não tem mais esperança para Nínive. E é interessante porque há uma sequência de verbos
guarda, vigia, prepare, reúna todas as suas forças. Olha o que Deus está dizendo. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, prepare a resistência, reúna as suas forças. A mesma coisa, Paulo vai dizer em Efésios 6,10. Ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra quem, gente? Contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas. Olha que organização. Você acha que o diabo é desorganizado? Olha isso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Quando? Depois de terem feito tudo. Tudo o quê? Guarda o caminho, vigia, guarda a fortaleza, vigia o caminho, prepare a resistência, reúna todas as suas forças, vistam as armaduras de Deus. Se o seu dia pode estar sendo um dia mau, mas o chamado é para que você se fortaleça na guerra. Vou repetir isso. Simão, Simão. Você está achando que é na força do teu braço. O inimigo está vindo te destruir. Guarda o caminho. Se prepare para a guerra. Cuidado. Cuidado para apontar o pecado dos outros. Cuidado para você entrar num lugar onde você acha que você tem que opinar sobre a queda dos outros. Cuidado. Muito cuidado. Simão, Simão. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 10, 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Reconheça as suas fraquezas e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sou suficiente em mim mesmo. Tu me guarda, Tu me livra. Esteja preparado para a guerra. O diabo está aí, gente. Estejam preparados. E finalmente, e agora eu termino, até porque termina os textos. 7 vezes Deus chamou alguém, 2 vezes pelo nome. E o último texto, Atos capítulo 9, versículo 3 a 5. Em sua viagem, quando Saulo se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aqui nesse texto, nós temos um chamado a render-se. Nesse texto nós temos a experiência de conversão do maior apóstolo que essa terra já teve. E aqui, olha que coisa linda, aqui ele ouve a voz de quem ele acreditava não existir. Jesus lhe diz, Saulo, Saulo. Chegou o momento de Saulo render-se. E é interessante que o texto vai dizer que Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E é interessante, se você vê o texto, ele não pergunta quem és tu, Senhor, e o Senhor está com letra minúscula. Quem és tu, Senhor, com letra maiúscula. Paulo, sem saber quem era, ele sabia que estava diante de Deus. E o mais lindo é que Paulo se refere a isso como Senhor. Paulo já estava se rendendo, gente. Foi só a luz aparecer e ele cair. Acabou o cara. Acabou o Saulo. Sabe, aqui ele ouve essa voz. E talvez alguém aqui nessa manhã precise ouvir Saulo, Saulo. Aqui é o seu ponto final desta etapa da sua vida. Se renda, porque eu vou virar uma nova página na sua história. Se renda. Para que você viva o que eu planejei para ti.
você precisa render-se. Saulo. Alguém que esteja firmado em seu próprio entendimento nessa manhã, resistindo à voz de Deus em sua vida. Saulo, em seu zelo interior, ele perseguia a igreja. E não sabia que perseguindo a igreja, ele estava perseguindo Jesus. Grave bem isso. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem ama a igreja, ama Jesus. Quem ama Jesus, ama a igreja. Ele estava perseguindo. Paulo estava cego, tão cego, que ele estava resistindo a Deus em nome de Deus. Sabe qual que é o nome disso? Religiosidade. Religiosidade. Tradições religiosas. Tem gente que não se rende porque recebeu uma carga de religiosidade tão grande, de tantas tradições, que agora, em nome de Deus, resiste a Deus. Não é capaz de simplesmente render-se. Mas ali, no caminho para Damasco, aquele que ele perseguia apareceu. Eu não aguento isso aqui, gente. Apareceu e lhe chamou pelo nome. Olha isso aqui. Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Porque Paulo não o conhecia, mas Jesus conhecia Paulo. Que lindo! Que coisa mais maravilhosa! Que Jesus tremendo! Eu também não o conhecia, mas ele me conhecia tão bem que ele me chama pelo nome, ele me conhece pelo nome, e ele me chama 2 vezes pelo nome. E o dia que ele me chamou 2 vezes pelo nome, ele diz: chegou a hora, renda-se. E eu parei de resisti-lo. Eu parei de resisti-lo. Então, eu me rendi. E o que se segue ao chamado da conversão, o que se segue ali é um chamado à conversão, um chamado ao arrependimento, um chamado à rendição. Anos mais tarde, agora ele está pregando diante de reis. E pregando diante do rei Agripa, ele vai lembrar daquele dia, da conversão dele, do dia que ele se rendeu. Então, olha o que ele diz, lá em Atos 26, diante do rei Agripa. Ele conta: todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Agora, olha que lindo. Não adianta. Olha o que ele ouviu da voz, ele contando o testemunho, porque Atos capítulo 9 foi escrito por Lucas. Mas agora aqui é um trecho do testemunho pessoal dele. E ele acrescenta que o Senhor diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta se revoltar contra mim. Ah, quanto amor! Quanto amor! Um homem todo revoltado, e o Senhor diz para ele: eu te chamo pelo nome, eu te conheço, eu te chamo 2 vezes, e é assim, ó, não adianta se revoltar contra mim. Não adianta. Eu te escolhi, eu te conheço, eu te chamei, eu tenho um plano. E quantos de nós andamos arrebentados por aí, porque estamos resistindo a Deus? Saulo, Saulo, renda-se. Então o texto vai dizer: então eu perguntei: quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou, o nome próprio de Deus. Eu sou Yahvé. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. É como se Jesus naquele dia dissesse para ele: chega, para de dar murro em ponta de faca. Como se ele dissesse: você está me resistindo e eu tenho um plano melhor para você. Mas você precisa render-se. É possível
Que haja alguém aqui nessa manhã que tenha ouvido a voz de Deus, mas está resistindo, dizendo em seu pobre coração: eu não vou servir ao Senhor, eu não preciso disso, eu não vou cumprir o meu chamado. Mas Ele te diz: Saulo, Saulo, não adianta você se revoltar contra mim. Não adianta. É possível que tenha alguém aqui que esteja até servindo ao Senhor, vem à igreja, mas está resistindo o seu chamado ao ministério. Deus te escolheu. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É como se o Senhor dissesse: se renda hoje. Pare de atrasar a sua vida resistindo a Deus. Em Jeremias 23, 24, olha a diferença entre os dois versículos. O 23, o Senhor está dizendo: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhe vá bem. Agora olha a diferença no 24. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Observe essa frase: andaram para trás e não para frente. Então eu coloquei entre parênteses uma outra tradução para esta frase: andaram para trás e não para frente. E essa outra tradução diz: assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Você já teve essa sensação? E você diz: agora vai. E você olha e diz: parece que eu estou andando para trás. Você já teve a sensação de que parece que em vez das coisas melhorarem, elas pioram? Saulo, 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 renda-se, eu sou Jesus. Não adianta você resistir. Quem aqui está entendendo, diga amém. Eu quero revisar com você os 7 textos que eu li, mas somente os temas. O primeiro, um chamado a descansar na graça. Abraão, Abraão. O segundo, um chamado à restituição. Jacó, Jacó. O terceiro, um chamado à santidade de Deus. Moisés, Moisés. O quarto, um chamado a reconhecer a voz do Senhor. Samuel, Samuel. O quinto, um chamado à quietude da comunhão. Marta, Marta. O sexto, um chamado a vigiar na guerra. Simão, Simão. E o sétimo, um chamado a render-se. Saulo, Saulo. Não sei se você está sabendo disso, mas o Senhor está aqui nessa manhã e te chama 2 vezes pelo nome. Por isso é bom você olhar para isso aqui e dizer: eu quero responder aquele chamado, porque é o que Deus está falando comigo. Eu não sei se o segundo, o terceiro, eu não sei nem se todos. Mas, Senhor, eu me rendo, eu me lanço, eu aceito. Eu quero terminar por onde comecei, Isaías 45, 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Mateus 13, 44, Jesus vai contar uma parábola, e eu termino com isso. E ele diz: o reino dos céus, não é um carro, gente, não é uma moto, não é ali um negócio, não um trabalho, não, é o reino dos céus. E ele diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. E quando aquele homem encontrou, correu
vendeu tudo que tinha, foi e comprou aquele campo por causa daquele tesouro. Você está entendendo essa relação? Ele entende que aquilo é o que ele tem de mais precioso. O que você tem de mais precioso é um Deus que te chama pelo nome e quer te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, o reino de Deus. Quem entendeu isso, diga amém.